Boa tarde, meus irmãos de todo o Brasil, meus irmãos e minhas irmãs também, que estiverem em outro país me assistindo. Uma ótima tarde para vocês, que Deus pague a vocês por tudo que vocês têm feito por mim, meus irmãos. Que Deus pague a vocês por esse apoio tão maravilhoso que vocês me dão. Que Deus abençoe a vocês. Meus irmãos, eu vou fazer mais um vídeo aqui hoje e gostaria de pedir a vocês que dêem um joinha para mim aqui, para me ajudar. Mas antes eu queria mandar um abraço aqui para uma irmã chamada Albaniza Gomes. Ela tem comentado no meu canal, tem feito elogios para o meu canal. Muito obrigado, irmã Albaniza. Um irmão de nome Eric Soares, parece. Eric Soares diz que o meu canal é 10. Ô Eric, é muita bondade sua, meu irmão. Você é porque é uma pessoa muito gentil. A gente tenta fazer o melhor, mas, como se diz, a nossa capacidade é pouca, mas naquilo que a gente pode, a gente tenta fazer o melhor. Eu gostaria de dizer a todos muito obrigado. Pedir a você que dê um joinha para mim, para me ajudar aí, porque é muito importante para mim. Pedir a você que ainda não se inscreveu no meu canal, meu irmão, aperte o inscreva, aperte o sininho e depois a palavra todas. E você já está inscrito ou inscrita no meu canal. Eu queria agradecer aqui a todos, mandar um abraço, para todos meus irmãos. E uma pessoa que me pediu hoje para mandar os vídeos para o WhatsApp dela, que ela quer me assistir. A Silvana é uma manicure de primeira, uma manicure nota 10. É a melhor manicure da cidade. E ela quer assistir meus vídeos. Ô Silvana, seja bem-vinda ao meu canal. Eu te recebo de braços abertos. Seja bem-vinda ao meu canal. Fico muito feliz de ter você aqui fazendo parte dos meus inscritos, dos meus irmãos aqui, tá? E eu gostaria de pedir para aquele irmão que é testemunha de Jeová, que está desanimado lá na torre, porque não está concordando mais, não pode perguntar nada, porque se perguntar ali já fica mal visto. Pergunta para mim aqui, ué. Pergunta para mim que eu respondo qualquer coisa que você me perguntar aí, eu respondo. Sobre testemunha de Jeová, ali eu entendo bastante. E aquele irmão que já saiu também, que já não está muito afim mais de testemunha de Jeová, mas tem muita coisa para falar, gostaria de conversar, gostaria de ter um amigo para conversar, é só falar comigo. Meu telefone é 99151-5617, DDD 037 das Minas Gerais. Uai, que trem montanado. Meus irmãos, hoje eu quero trazer para vocês uma informação muito interessante. Você sabia que as testemunhas de Jeová não se consideram filhos de Deus? Sabia? É verdade, elas não se consideram filhos de Deus. Segundo eles, filhos de Deus são só os seus líderes. Só os líderes deles que são filhos de Deus. Eles não. Segundo eles, filhos de Deus são os seus líderes. Eles dizem que Jesus comprou com seu sangue, com sangue derramado na cruz, apenas um seleto grupo de 144 mil. E que resta apenas alguns deles na terra, vivos. E que somente esses que são os filhos de Deus. Eles dizem que desses 144 mil, que eles dizem que são os filhos de Deus, resta 19 mil vivos ainda. E segundo eles, todos são testemunhas de Jeová, é claro, todos são testemunhas de Jeová. Então, veja que se for assim, Deus tem muito poucos filhos vivos na terra. Quer dizer que Deus tem só 19 mil filhos vivos na terra? Não dá para entender, né? Só na cabeça de testemunha de Jeová mesmo, E segundo eles, esses 144 mil, que são os filhos de Deus, eles começaram com os apóstolos. E foram aumentando à medida que os anos foram passando, eles foram aumentando até chegar nos 144 mil. Agora veja, meus irmãos, quais 2000 anos para Deus ajuntar
144 mil filhos? Não dá para entender não, né? As testemunhas de Jeová não são filhos, dizem que não são filhos de Deus, mas por colaborar com esses restantes desses 144 mil na obra de pregação, eles ganharam o direito de ser chamados de filhos de Deus. E esses 19 mil, segundo eles, são o restante dos 144 mil que ainda estão vivos. E segundo eles, 9 desses formam a liderança das testemunhas de Jeová, a liderança da Sociedade Torre de Vigia, ou seja, a organização das testemunhas de Jeová. 9 desses 19 mil, que são o restante dos filhos de Deus, formam a direção da Torre de Vigia ou da organização das testemunhas de Jeová. Essas 9 pessoas são chamados por eles de corpo governante. Eles são os papas das testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová são escravos desses 9 homens que se auto-intitulam corpo governante das testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová trabalham de graça, de casa em casa, vendendo livros e revistas e Bíblia para esses homens, sem ganhar 1 centavo de comissão. Eles saem de casa em casa, você vê ali nas esquinas, eles parados ali, com um carrinho, né, cheio de publicações ali, de revistas, de livros, de Bíblias, vendendo ali, mas tudo sem ganhar comissão. Eles são escravos, as testemunhas de Jeová são escravas desses 8 homens chamados de corpo governante, que segundo eles são parte desse pequeno grupo restante dos filhos de Deus, né? Eles são escravos desses homens. E ainda tem mais uma coisa: eles trabalham de graça e se eles faltarem ao trabalho, eles são cobrados. Mas como se isso não fosse o suficiente, meus irmãos, esse grupinho ainda promove os chamados congressos ou reuniões em outras cidades, até mesmo em capitais, tais como Rio, São Paulo, Belo Horizonte, e as testemunhas de Jeová são orientadas a ir a esses congressos. Só que tem uma coisa: as despesas de passagem e alimentação são todas por conta das testemunhas de Jeová. Esses homens não têm despesa nenhuma, né? Até mesmo nesses congressos, até as pessoas que trabalham ali são voluntários, de maneira que esse corpo governante que organiza esse congresso, eles não arcam com despesa nenhuma. Ali não tem alimentação, assim como alimentação normal, a refeição. Ali as pessoas ficam ali. Tem congresso que dura 3 dias, outros dura 2, outros duram 1 dia. A pessoa fica ali o dia todo alimentando com sanduíches. E um sanduíche custando o preço de uma refeição. Um sanduíche custa o preço de uma refeição. Ali tudo é vendido por um preço absurdo. Ainda tem livros, ainda são orientados a comprar livros e revistas, tudo caro. E esse pequeno grupinho que orienta que faz ali essas reuniões, eles não arcam com nada. A única coisa que as testemunhas de Jeová que vão nessas reuniões deles ganham é as hospedagens, porque as hospedagens são oferecidas pelos irmãos da localidade, os irmãos da localidade que oferecem essa hospedagem. Esse grupo chamado de corpo governante não tem despesa com nada. Depois que termina, e ainda, tem mais uma coisa aqui que eu não estou esquecendo de falar. E depois que termina o congresso, esse tal corpo governante, os dirigentes ali, ainda dizem ainda falam ali, nós tivemos prejuízo. Pede para os irmãos dar donativos
para cobrir os prejuízos que tiveram. Veja, meus irmãos, como que eles tiveram prejuízo? Eles não arcam com nada, não tem despesa com nada. As hospedagens são doadas pelos irmãos da localidade. Eles vendem um sanduíche pelo preço de uma refeição. Vendem revistas e livros. Tem caixinhas de donativo ali, pedindo donativo por todo lado. Em todo canto que você olha, tem uma caixinha pedindo donativo. E depois que termina o congresso, eles ainda pedem donativos extras para cobrir os gastos, que segundo eles tiveram prejuízos com o congresso. Então veja, meus irmãos, quanta trapaça, né? Então, meus irmãos, esses trapaceiros que eu estou dizendo aí, são os que dizem, são as pessoas que dizem ser os únicos filhos de Deus. São esses que dizem ser os únicos filhos de Deus. São esses trapaceiros que trapaceiam as testemunhas de Jeová, desse jeito. São eles que dizem ser os... Agora, preste atenção, meus irmãos. Preste atenção aqui. Não sou eu que estou dizendo. Eu vou usar a Bíblia para mostrar que nem as testemunhas de Jeová e nem esses supostos 144 mil são filhos de Deus. Nem as testemunhas de Jeová e nem eles não são filhos de Deus. Eu vou mostrar por quê. Vou mostrar na Bíblia. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 9, Jesus mostrou que Jesus disse assim, ó, felizes são os pacificadores, bem-aventurados são os pacificadores, porque são chamados filhos de Deus. Então, os filhos de Deus são pessoas pacificadoras. E esses homens, esse tal suposto corpo governante, eles não têm nada de pacificadores. Tanto é que eles incentivam as testemunhas de Jeová a odiarem todas as pessoas que não querem mais ser testemunha de Jeová. Se a pessoa não quiser ser testemunha de Jeová, sair, entrou ali, depois não quer ser mais testemunha de Jeová, quando ele sair, ele é odiado por todas as testemunhas de Jeová. Nem um bom dia com ele, as testemunhas de Jeová não pode dizer. Então, eles não são pacificadores. Eles mandam pai colocar filhos para fora de casa, manda filhos odiar pai e mãe, simplesmente porque os pais não quiseram ser mais testemunha de Jeová. Então, esses caras não são pacificadores. Então, veja que eles não são filhos de Deus, coisa nenhuma. Também, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, o apóstolo João diz que os filhos de Deus são aqueles que receberam Jesus, são aqueles que têm Jesus no coração, são aqueles que receberam Jesus. São os que receberam Jesus e os que crê no nome de Jesus. E esse pessoal, eles não têm fé em Jesus e nem crê no nome de Jesus. Porque tanto é que se você for numa reunião das testemunhas de Jeová, você não ouve uma vez falar o nome de Jesus. Ali só fala o nome do corpo governante e de Jeová. Então esse pessoal, eles não são filhos de Deus, porque eles não têm Jesus no coração e não ama Jesus, não crê no nome de Jesus. Então veja, meus irmãos, por isso que eu posso afirmar que esse corpo governante, esses restantes desses 144 mil, como diz eles, não são filhos de Deus, e as testemunhas de Jeová também não são, porque segue eles. Em vez de seguir Jesus, segue esses homens. São seguidores desses homens e não são seguidores de Jesus. Então, as testemunhas de Jeová também não são filhos de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia quem diz. Então veja, meus irmãos, é isso aí que eu tinha para dizer. As testemunhas de Jeová afirmam que não são filhos de Deus, que filhos de Deus são somente esses supostos 144 mil. Mas nem as testemunhas de Jeová e nem esses supostos 144 mil não são filhos de Deus, porque eles não são pacificadores e eles não creem em Jesus, não creem no nome de Jesus e não aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Eles não têm Jesus no seu coração.